nosso breve catecismo, na pergunta 26, diz que Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si, governando-nos e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Por isso que o Salmo 2 é frequentemente citado em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 fala que Cristo, o soberano dos reis da terra. Apocalipse 2, 27 fala que, e com um cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse capítulo 12, nasceu-lhes, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cristo tem poder e autoridade para subjugar todos os homens. E acredite, Ele faz e Ele o fará. Mateus capítulo 10, versículo 34. Nós vemos o Jesus encarnado dizer sobre si mesmo: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 39, essa espada leva alguns a achar a vida e outros a perdê-la no último dia. Uma das funções de Cristo como rei é subjugar os rebeldes. Cristo, diferente desse Cristo piegas de conto de fadas retratado pelo mundo, é um homem de guerra. Ele foi designado não só para reinar sobre tudo e sobre todos, mas para subjugar tudo e todos. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso que quando o Rei eterno Jesus Cristo voltar, ele será um horror para quem despreza o Rei divino. Ele será terror para quem recusa e rejeita os benefícios da graça divina. Ele será vindicador para aqueles que não permanecem em Deus e continuam agindo perversamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós convivemos hoje com a longanimidade de Cristo, mas dentro em pouco a sua ira se lhe inflamará. Dentro em pouco, como diz o Salmo 2, ele retornará para subjugar os que se rebelaram contra Deus e também contra o ungido de Deus. Nós vemos na liturgia Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 17, que descreve a reação daqueles que estavam, de fato, se deparando com a ira do Cordeiro. E o texto diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Esta ira que se revelará plenamente em todo o seu poder no retorno do Messias, de acordo com as Escrituras, é terrível, inspira medo, traz dor, traz punição, traz condenação. Meu irmão, minha irmã, nós não temos noção do que a ira do Filho de Deus pode significar. No tempo determinado por Ele, os ímpios, os rebeldes ficarão face a face com Ele. E quando a ira do Cordeiro de Deus se revelar, Covid-19, a fornalha do fogo ardente de Daniel 3, o martírio dos apóstolos, guerras ou qualquer outro tipo de sofrimento, será cosquinhas em bebê. Nós não temos noção de quão terrível, pesada, forte, furiosa será a ira do Filho de Deus sobre os ímpios ao subjugá-los. E aqui a palavra para todos nós, principalmente para aqueles que não estão em Cristo, é que se você não estiver em Cristo naquele dia, você desejará viver dias terríveis como aqueles que estamos vivendo hoje, porque nada será tão terrível como contemplar a face do Cordeiro de Deus irado. Naquele dia você tentará correr, se esconder, se esquivar, mas aquele que tem olhos como chama de fogo já o encontrou e a sua sentença já está lavrada. Naquele dia, se você tem se apoiado em uma teologia de coaching
da prosperidade, confissão positiva, uma teologia antibíblica, você verá o seu chão desabando, porque nunca lhe falaram sobre a ira do Cordeiro. Naquele dia, você que não está em Cristo, você gritará questionando esses falsos profetas. Vocês não falaram que o homem era o centro? Vocês não pregaram que Cristo salvaria todo mundo? Vocês não decretaram a minha vitória eterna? Fazemos bem em lembrar aquilo que o puritano Thomas Watson disse há alguns séculos atrás. Agora as coisas estão sem rumo, o pecado é crescente, os santos são enganados, não encontram justiça aqui, mas se aproxima o dia em que Deus endireitará as coisas. Ele fará justiça a todo homem, coroará os justos e condenará os ímpios. No último dia, a espada de Deus será desembainhada contra os ofensores, então sua justiça será revelada diante do mundo. Os ímpios beberão um mar de ira e não experimentarão um gole de injustiça. Nesse dia, todas as bocas se calarão e a justiça divina será totalmente executada, apesar das reclamações e clamores dos injustos.